então vamos lá. Então, começando de novo, ainda bem que perceberam logo, né? Então, hoje eu gostaria aqui de abordar brevemente dois temas. Um que é a continuidade natural do assunto que nós estávamos tratando antes de eu ter a cirurgia, que era a origem remota ou remotíssima da ideologia diversitária, ou como queiram chamar, de 1968, que ainda é a ideologia dominante no mundo. E o segundo, um tema que me foi sugerido durante a semana por uma pergunta que alguém, não lembro quem, me enviou pelo Facebook, que me pareceu muito interessante. Ele me perguntou o que eu achava da modificação que o Fritjof Schuon havia feito na lista das categorias de Aristóteles, que está no livro Avoir un centre. Parece que existe, com o mesmo título, Ter um Centro, existe uma tradução brasileira, não sei. E eu respondi ali provisoriamente que o Schuon tinha um conhecimento muito precário da filosofia de Aristóteles e que isso aí, essa modificação que ele fez, não tem a menor importância, que pode passar adiante. Existem outros elementos valiosos na obra do Schuon. Esse aqui certamente não é um deles, não é uma coisa importante, né? Para ele pode ter sido, tá certo? Mas eu sempre acho um pouco imprudente você discutir com Platão e Aristóteles, porque Platão e Aristóteles não são dois filósofos, eles são uma filosofia, isso é uma filosofia inteira. Como dizia o Arthur Lovejoy, tudo mais não passa numa coleção de notas de rodapé. Quer dizer, numa nota de rodapé você não pode desmentir um livro. Então, Platão e Aristóteles não estão na sua frente como interlocutores, eles estão em volta de você, eles cercam você. Tudo que nós fazemos com o nome de filosofia está dentro do campo que eles abriram e não vai sair disso, né? Então, eu vou ler aqui o parágrafo para vocês, esse primeiro parágrafo, onde ele coloca essa modificação, e em seguida vou dizer por que isso aqui tem que ser rejeitado, né? Ao levantar o seu quadro das categorias, substância, quantidade, qualidade, relação, atividade, passividade, lugar, momento, situação, etc., etc., Aristóteles parece se preocupar mais com a classificação racional do que com a natureza concreta das coisas. Colocando-nos num ponto de vista mais próximo da cosmologia do que do logicismo peripatético, mas a delimitação é flutuante, daremos preferência à seguinte enumeração: o objeto e o sujeito, o espaço e o tempo, que são categorias continentes, a matéria e a energia, a forma e o número, que são categorias conteúdo, a qualidade e a quantidade, a simplicidade e a complexidade, que são categorias atributivas, etc., etc. O primeiro termo de cada dupla sendo estático e o segundo dinâmico, aproximativamente e simbolicamente falando. Isto dito, não poderíamos excluir outros ângulos de visão possíveis, seja mais analíticos ou, ao contrário, mais sintéticos, e sempre prefigurados por algum simbolismo da natureza. Então, olha, isso aqui é o típico exemplo da interpretação invertida. Por quê? Em primeiro lugar, o que ele chama de logicismo peripatético é uma coisa que jamais existiu, né? Não é o fato de Aristóteles ter inventado a lógica e formulado brilhantemente nos dois livros das analíticas que o torna um escravo da lógica. Ele mesmo jamais utiliza a lógica nos seus tratados, ele usa sempre a dialética. Por quê? A lógica analítica só funciona quando você tem as premissas, como, por exemplo, você pega, né, a geometria de Euclides, ele coloca lá, em primeiro lugar, uma série de princípios, de axiomas, e daí ele começa a deduzir. Quer dizer, o pensamento dedutivo só é possível quando você já tem as premissas. Mas, diz o próprio Aristóteles, o nosso problema não é raciocinar a partir das premissas, que é até um negócio quase mecânico. O negócio é encontrar as premissas. E para encontrar, nós temos que partir de vários indícios e confrontá-los e cercar a questão, né, o que só é possível pela dialética, que é confrontação de hipóteses. Na verdade, quando Aristóteles inventa a dialética, ele inventa o método científico. O método científico até hoje não é outra coisa senão a confrontação de hipóteses. A única novidade moderna é que a ideia, vamos dizer, do experimento programado, que não é a simples observação da natureza, é experimento montado pelo cientista, né? Por exemplo, no laboratório, o experimento montado passa a servir como fonte de premissas também, tá certo? Então, você está lá fazendo lá seu esqueminha dedutivo e você pode obter algumas premissas do experimento, né?
Essa é a única novidade moderna, mas basicamente o método científico ainda é a confrontação de hipóteses, que é a própria lógica de Aristóteles, né? Outro dia, discutindo com uma senhora muito metida, e ela disse: mas isso aí não funciona, porque às vezes você tem a confrontação, prossegue e não se chega a conclusão nenhuma. Eu falo: e daí? Quer dizer, quem disse que o método científico é obrigado a produzir resultados sempre? Você tem pesquisa que você pode prosseguir por séculos sem chegar a conclusão nenhuma. Nem por isso o método científico deixa de ser exatamente isso, a confrontação de hipóteses. Sem contar o fato de que uma coisa é a confrontação de hipóteses vista do ponto de vista lógico-dialético puro, e outra coisa é a confrontação de hipóteses vista no exercício real da ciência como atividade socialmente existente. Quer dizer, grupos de cientistas que aderem a isso, aderem àquilo, lutam por isso, lutam por aquilo, lutam por verbas para reforçar suas teses, etc. E tem todo um lado sociológico que interfere na coisa, né? Eu, por exemplo, eu acho que a teoria da evolução, na sua formulação darwiniana, já foi para o brejo faz muito tempo, não tem mais como levantá-lo. Tá certo? Mas acontece o seguinte: quando você mata uma versão da teoria da evolução, eles inventam outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Tá certo? Quer dizer, já não é a mesma teoria. Quer dizer, você talvez possa aceitar algum evolucionismo, mas não na sua forma originária. Tá certo? Só que eu não vejo muito sentido em você continuar dando o mesmo nome a uma teoria diferente. Mas as pessoas fazem isso por uma questão de prestígio do grupo e para não dar o braço a torcer. Eu digo: mas isso aí é um problema sociológico, sociopsicológico, que não tem nada a ver com a natureza e com a estrutura do método científico. Não pode confundir as duas coisas, não é isso? Então, esse é um argumento tão absurdo quanto você dizer que o sujeito não tem dívida nenhuma porque ele não pagou nada. Ele não pagou nada, portanto não tira. É um raciocínio desse tipo, confusão mental da braba. Aliás, a confusão mental no Brasil é uma coisa que cada vez assim, me assusta mais. Eu já estou começando a achar que essa confusão mental é uma força física, é um negócio assim como se fosse uma montanha, um iceberg, uma coisa assim, que não pode ser movido pelo pensamento. O pensamento nada pode contra isso. É preciso uma força física para se opor a essa coisa. Não deixa de ser. Deve acontecer que às vezes certos procedimentos e certos erros só podem ser corrigidos mediante um castigo físico. Quer dizer, o pai levanta, dá uma chinelada na bunda do garoto, e daí o garoto começa a pensar certo, né? Aí quando não cede pelo argumento, às vezes cede pela chinelada, né? Pela cintada, como seja. Isso acontece na vida mesmo. Então, não confundir o que é o problema, vamos dizer, do software, quer dizer, é a lógica interna do processo, que é o próprio método científico considerado na sua pureza lógica, e o que é o hardware, quer dizer, este método aplicado por pessoas reais, em instituições reais, com verbas, com interesses sociais, grupais, etc. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, isso aí em qualquer ciência você pode ver isso aí. Um bom treinamento para isso, que eu sempre recomendo, são as investigações lógicas de Edmund Husserl, onde ele pega uma teoria, que é o psicologismo. Psicologismo é a teoria de que as leis da lógica são as mesmas leis do pensamento humano, quer dizer, as leis da psicologia. E o Husserl demonstra que não é isso aí. E daí ele vai tirando a ideia, definindo uma lógica pura, né? Então, a lógica que não tem nada a ver com o funcionamento da mente humana. Essa, quer dizer, são as relações entre conceitos considerados em si mesmos, independentemente do que a mente humana faz com ela. Isso é um bom exercício para você chegar até essa distinção mais profunda entre o que é o método científico e o que é o seu uso por entidades reais, com seres humanos reais. Não pode confundir uma coisa com outra. Então, o fato de Aristóteles ter inventado a lógica não o torna escravo dela, tanto que ele jamais, em todos os escritos que nos sobraram de Aristóteles, ele não usa a lógica jamais, ele só usa a dialética. Por quê? Porque ele está falando de investigações que são novas, portanto, nas quais ele não tem ainda as premissas. Então, não dá para usar a lógica. Então, ele vai apelar por quê? Para a dialética, que vai cercando, né, os vários dados do problema até chegar a alguma premissa que seja pelo menos suficiente e que possa, por sua vez, ser confrontada
com os primeiros princípios de todo pensamento lógico, princípio de identidade, diferença e terceiro excluso, né? Identidade, não contradição e terceiro excluso. São os princípios da própria lógica. Agora, então, isso quer dizer que as premissas que você está buscando na realidade de fato, elas têm que poder ser confrontadas com os princípios da lógica, senão não vai funcionar. Então, como ele está buscando, por exemplo, se ele quer saber a embriologia de uma certa espécie animal, quais são os primeiros princípios da embriologia? Fala, não tem nenhuma, porque ele mesmo está inventando aquela ciência naquele momento. Então ele vai ter que escavar até achar, vamos dizer, as premissas básicas, ou da geografia, ou da história, ou do direito. Aristóteles fundou umas 40 ciências, e em cada uma delas ele fez o mesmo serviço de investigar até descobrir algumas premissas que pudessem fundar aquela ciência. Então, a ideia do mundo aristotélico como um mundo todinho estruturado logicamente é um absurdo. E segundo, acreditar que Aristóteles procedesse dedutivamente, isso é parte sempre de premissas gerais para obter as conclusões particulares, isso é totalmente absurdo. Aristóteles nunca fez isso. Aristóteles era filho de um médico e ele mesmo era, por natureza, essencialmente um biólogo, quer dizer, um colecionador de animais, colecionador de plantas, colecionador de pedras, colecionador de fatos da natureza. Então, tudo nele toda a atividade dele é orientada pela observação dos fatos da natureza, sempre. Tanto que, quando ele faz a lista das categorias, veja, a lista em si mesmo não tem estrutura lógica nenhuma. Por exemplo, substância, o que uma coisa é, a quantidade, né? Quantos desses aí existem, né? A qualidade, né? É grande, pequeno, feio, bonito, etc, etc. Né? Uma categoria não tem nada a ver com a outra. São traços separados que ele vai observando, né? Observando e anotando, por assim dizer. Então, a teoria das categorias não tem estrutura, ela é apenas uma enumeração de fatos observados. Mais ou menos como um desenhista vai observando traços no objeto que ele vai desenhar e vai repetindo aquilo. Ele não sabe o que vai dar no fim. Tanto Aristóteles não sabia que ele fez duas listas de categorias, uma com 8 categorias e outra com 10. Na final ele colocou essa que é a situação e a condição. Ele não sabe se a situação e a condição são realmente categorias. Então, às vezes ele coloca essas duas, às vezes ele tira e fica só 8. Né? Agora, quando você olha a lista das categorias do Schwann, todas essas categorias estão articuladas umas às outras por relações lógicas. Né? Então, é claro que ele não pode ter obtido isso por observação, e sim por análise de tipo kantiano. Ele está analisando retroativamente as operações cognitivas, né, e observando que elas são estruturadas por essas categorias. Por exemplo, sujeito e objeto, espaço-tempo, etc, etc, etc. Então, o que o Schwann fez? Ele inverteu a coisa. Aquilo que no Aristóteles é por observação, né, observação e anotação, ele acha que é um logicismo, que é uma dedução. E aquilo que ele está fazendo como dedução analítica, naquele momento, ele acha que é uma observação dos fatos concretos. Eu não sei que idade ele estava quando ele escreveu isso aqui, mas deixa eu ver quando saiu esse livro. Saiu em 1988. Bom, eu conheci o Schwann em 86, né, e vi ele fazer algumas coisas que me deram uma ideia de falta de discernimento, mas não de discernimento lógico, me deram falta de discernimento nas situações humanas. Ele não sabia julgar pessoas, ele pegava um sujeito vigarista, confiava inteiramente, depois desconfiava do cara errado. Ele fez uma série de confusões, né, que inclusive terminaram, vamos dizer, com um escândalo, o pessoal acusando ele de pedófilo, etc., coisa que ele não era, a acusação foi injusta, tá certo? Mas ele se mostrou incapaz de administrar aquele grupo de discípulos. Veja, você numa tarica, a tarica não é como esse curso aqui, que você entra e sai a hora que você quiser. Na tarica, quando você entra, você faz um juramento de obediência total e eterna ao seu sheik.
E você não, outra coisa, você não pode sair da tarica, só o sheik pode sair. Se ele se ficar com o saco cheio de você, te manda embora. Se não, filho, você tem que ficar lá o resto da vida. Quer dizer, é um negócio. Você só pode entrar, não pode sair. Né? E o sheik determina praticamente tudo na sua vida. É a melhor coisa mais difícil para mim, que ele delimitava até o número de cigarros que você podia fumar por dia, eram 8. Não é isso? Eu não fumava 8, além disso, mas os caras mais velhos obedeciam. Né? É evidente que eu fumava escondido. Né? Então, quer dizer, podia haver obediência de fato, mas não desobediência de fato, mas não de direito. Né? Você podia até fumar mais desde que você não contasse para ninguém que estava fumando. Como você devia vestir, o estilo do mobiliário que você podia ter na sua casa. Né? Nessa parte estética ele delimitava tudo. Ele dava muita importância a isso. Então, a decoração da sua casa tem que ser assim, mas para dizer, você criar um ambiente no qual pudesse realizar os ritos da tarica de acordo com a norma do chefe. Então, isso quer dizer que o poder de um sheik sobre os membros de uma tarica é um negócio assim, avassalador. No mundo islâmico se diz, sabe que no mundo islâmico, quando o sujeito morre, tem que lavar o cadáver. Né? Tanto que o discípulo está na mão do sheik, como o cadáver está na mão do lavador de cadáver. O discípulo não faz nada, o lavador de cadáver faz tudo. Né? Então, naquela altura, eu vi esse homem tomar atitudes, não no ensino, não na parte teórica que todo me parecia sempre brilhante, mas no modo dele tratar as pessoas, me pareceu que é totalmente destituído de discernimento psicológico. O que é perfeitamente possível, porque ele pode ser um tremendo filósofo e nem por isso saber lidar com pessoas. Me parecia que ele não sabia absolutamente. Né? Teve lá uma série de escândalos, teve uma das mulheres dele fugiu com um cara, fugiu com um idiota, meu Deus do céu. Ele disse, mas se a mulher vai fugir com um idiota, é outra idiota também, será que ele não percebeu? Né? Não estou acusando de nada, ele foi vítima, né? Eles fizeram ele muito de trouxa no fim. Podia ser que ele já tivesse gaga nessa época. Então, isso é 88, ele podia já estar rateando. Esses textos certamente não estão entre os momentos de grande brilho dele. Né? Então é isso aí, você vê que um filósofo experiente, e um homem de um talento extraordinário, sem dúvida, um gênio, né? Pode, quando tenta dar um passo maior que as pernas, pode se enganar ao ponto de cair na inversão total. É isso. O outro tema nosso também é de inversão, porque estudando aquele negócio do Monte Verità, o Monte Verità condensou uma série de esperanças, expectativas e valores que eram muito importantes na cultura da época, sobretudo na Alemanha e na Áustria, né? Com toda uma ideia assim, messiânica de um novo mundo, né? Que eles chamavam assim, a reforma da vida, nada menos do que a reforma da vida, a reforma da existência. Quer dizer, não era uma mudança política, era uma mudança total, era uma nova civilização, um novo modo de viver, etc. E vamos dizer, a presunção do negócio é muito grande, e quando você confere esta presunção com os conceitos específicos que eles estão lidando, você vai ver que parece que justamente a presunção imbecilizou aquele pessoal. Por exemplo, quando eles têm a noção, vamos dizer, um dos temas importantíssimos do Monte Verità e também depois do 1968, do movimento hippie, etc., nova era, etc., foi o retorno à natureza. Quer dizer, a ideia da mãe terra, essa coisa toda. Né? Agora, quando você vai ver o que eles entendiam como natureza, eu digo, bom, a coisa mais fácil você verificar é que na natureza não existe direitos humanos, muito menos direitos das mulheres. Né? Então, na natureza, por toda parte, impera o reino do macho, exceto entre as hienas, que eu saiba. Se tiver mais uma ou duas espécies, é muito, mas entre os mamíferos, o império do macho é o fato básico da natureza. Né? Então, se você quer o retorno à natureza, bom, você vai ter que se aproximar, não digo que você precisa se aproximar de uma horda de leões, mas pelo menos você vai ter que se aproximar de uma tribo de índio, meu Deus do céu, né? Onde tem um pajé que tem poder de vida, tem um cacique que tem poder de vida e morte sobre todo mundo. Né? E que tem quantas mulheres quiser, tá certo? Pega as mulheres, joga fora a hora que te interessa. Então, o retorno à natureza seria isto. Então,
de que natureza é essa que eles estão falando? Né? Em segundo lugar, você verá que você se aproximando da natureza, seja na esfera humana, seja na esfera animal, você não tem sexo livre em parte alguma. O sexo sempre tem alguma conexão com a procriação e tem ligação com a distribuição de papéis muito determinada. Não é isso? E não pode ser mudada. Você tem, por assim dizer, como se fossem obrigações legais de parte a parte. Não é isso? Então, vamos dizer, o sexo livre é uma ideia que não tem nada a ver com a natureza, que só surge em estados muito complexos e muito sofisticados da civilização. Né? Quer dizer, se você não tem... Por que essa ideia começa a surgir a partir do século XVIII e XIX? Porque a sociedade europeia chega a um nível de organização e de sofisticação que permite isso aí. Se você pensar, por exemplo, todos os direitos da mulher, de quantos homens você precisa arregimentar e treinar e disciplinar e pagar para que eles defendam os direitos das mulheres. Você pega toda a força policial, todo o aparato judiciário, um monte de funcionários públicos, oficiais de justiça, etc., e advogados, etc. É uma multidão de gente. Claro que depois muitos desses postos são ocupados também por mulheres, mas no início não pode ser. Então você tem que ter um exército masculino para impor os direitos da mulher. Não é isso? Você acha que é fácil de fazer isso aí? Você acha que por uma tribo de índio pode fazer? Uma sociedade muito pobre pode fazer isso? Não pode, você precisa ter um excedente de dinheiro, de recursos, para você poder retirar essas pessoas do processo produtivo. Falar que você não vai produzir nada, você vai só defender os direitos das mulheres, tá bom? Isso aí custa dinheiro, pô. Então, é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a natureza, que está nos antípodas da natureza e tem a ver exatamente com o desligamento do homem em relação, do ser humano em relação à natureza. Tá certo? Então, você vê que a natureza a qual eles estão se referindo é uma natureza puramente estética. Quer dizer, é uma imagem, né, estética que não tem nada a ver com a natureza real. Mas essa imagem estética da natureza também é uma criação da civilização. Eu já mencionei aqui 1000 vezes o livro do Wilhelm Worringer, do estilo gótico, onde ele mostra ali que todas as tribos primitivas só conhecem a arte geométrica, a arte abstrata. E a arte figurativa, onde se desenha animais e plantas com um certo realismo, isso só aparece em estados mais avançados da cultura, onde as pessoas já estão protegidas da natureza, então a natureza deixa de oferecer perigo e ela passa a se tornar um objeto de contemplação estética justamente porque está mais distante, não é isso? E eu acho que essa tese do Worringer nunca foi desmentida.